a missa do terceiro domingo da Quaresma. Intenções da Santa Missa. Pelos fiéis falecidos. Sebastião de Araújo, 7º dia. Jair Ferreira. João José Tibúrcio. Helena Pereira da Silva. Ana Carla Junqueira Ribeiro. Maria Aparecida da Conceição Nascimento. Vitor Nascimento. José Eugênio Andrade Junqueira. Ana Barbosa. Guilherme Martins. João Batista Vilela. Ana Rosa Borges Vilela. João Vilela Pinto. Falecidos da família Santos. Falecidos da família Lopes. Pelas almas dos escravos, almas do purgatório. Em ação de graças pelo aniversário de Nicole Medeiros Malta. Em louvor a São Benedito, Nossa Senhora Aparecida, Jesus Misericordioso, Nha Chica e seus santos anjos. Pelos dizimistas aniversariantes da semana. Rodrigo Dionísio Machado, Laércio Leme da Silva, Luísa da Silva Tondato, Lourdes Cristina de Oliveira, Elisângela Sendrete Bernardes Souza, Maurílio Fabre, Eliana Cláudia de Oliveira, Maria Isabel Rosa de Freitas, José Antônio de Oliveira, Maria de Fátima Andrade Guimarães. Em ação de graças pelo ministério diaconal de João Donizete de Souza e João Silvério Barbosa Neto. O Senhor jamais aprovou a escravidão, a dominação, a restrição da autêntica liberdade. Ele nos criou para a liberdade, para vivermos livremente o serviço do reino. É bem isso que Jesus realiza no encontro com a samaritana no poço de Jacó. Um fato comum, mas que se tornou grande, pois o anúncio do reino alcançou onde era desconhecido. Do desconhecido passou-se a presença de Jesus na comunidade. Jesus é o mesmo conhecido entre nós? Existe um poço no meio do deserto. O povo passa perto, o povo passa perto. Dá sede a reclamar. Eu quero um rio, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Eu tenho um rio, eu tenho um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Se tu soubesses, se tu souber quem pode dar-te a vida, seria dissolvida a mágoa mais cruel. Eu tenho um rio, minha alma de caminhar. Eu quero minha alma segue, não se cansa de caminhar. Jesus é vida. Jesus vencendo toda a morte, da morte, mudando a nossa
nossa sorte, livrando-nos do mal. Quero ver a igreja, força! Eu Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama também à conversão. Vamos reconhecer as nossas culpas e implorar com confiança a misericórdia do Pai. Jesus, amigo, eu venho te pedir desculpas por tudo aquilo que eu fiz e não foi bom. Criançada, levanta as mãozinhas e pede, olha lá. Perdão, Senhor, perdão, perdão, Senhor. Assim, ó. Coloca amor. Coloca amor em meu pequeno coração. Peça com fé, perdão. Perdão, Senhor, perdão, perdão, Senhor, perdão. Coloca amor em meu pequeno coração. Com os meus pais, com os meus pais, quero agora desculpar por tudo aquilo que eu fiz não foi bom. Pedindo com fé, perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, perdão, Senhor, perdão. Coloca amor em meu pequeno coração. Tá fraquinho, olha lá. Perdão, Senhor, meu pequeno coração. Com meus amigos, também quero desculpar por tudo aquilo que eu fiz. Perdão, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Liturgia da palavra. Ouvir o Senhor. A palavra nos dá a direção certa e coloca diante de nós os valores insubstituíveis, irrevogáveis, a vida, a libertação e a salvação. Leitura do livro de Êxodo. Naqueles dias, o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. E leva contigo alguns anciões de Israel. Toma a tua vara, com a que feriste o rio Nilo, e vai. Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel, por causa da disputa, e deu aquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Canta, igreja, bem forte, olha lá. Hoje não fecheis o Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje não fecheis vosso coração. Hoje não fecheis o vosso coração, mas
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela a fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Na verdade, sois Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dá-me água viva, a fim de eu não ter sede. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou a mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe dessa água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volte aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse:
Disseste bem que não tendes marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, esta está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que é o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando contigo. Neste momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: Que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós: Ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vedes os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e o outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo porque não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, 3º domingo da Quaresma, ouvimos no Evangelho proclamado há pouco a passagem belíssima e muito conhecida da samaritana no encontro com Jesus.
para entendermos melhor este trecho que ouvimos, é importante sabermos o que aconteceu antes disso e chegarmos então a esta cena, do capítulo 4. Se nós pegamos lá no capítulo 1 do Evangelho de São João, a gente vê escrito lá o prólogo do Evangelho, a apresentação do Evangelho. João dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mas o Verbo se fez carne. João querendo demonstrar aí as duas naturezas de Cristo, divina, mas também humana. Jesus é plena e verdadeiramente Deus e plena e verdadeiramente homem. No capítulo 2, então, Jesus inicia o seu ministério e realiza em Caná o seu primeiro sinal. Recordam? Transforma a água em vinho naquela festa de casamento. E a partir dali a fama de Jesus começa a se espalhar. As pessoas começam a querer saber: quem é esse rabi? Quem é esse mestre que fala e as coisas acontecem, que toca e as coisas se transformam? Quem é essa pessoa? E no capítulo 3, a fim de descobrir quem é Jesus, Nicodemos, que era uma pessoa importante, uma grande liderança religiosa, um grande mestre conhecido da religião judaica, vai até Jesus. É o 3º capítulo do Evangelho de São João. Jesus então conversa com Nicodemos. Nicodemos se encanta por Jesus. Jesus fala para ele, é aquele diálogo: é preciso que se nasça do Espírito. E Nicodemos então sai e provavelmente espalha para os seus conhecidos a notícia de quem é Jesus e o que ele anda fazendo. Jesus atrai para si olhares, as pessoas curiosas, e além dos curiosos, Jesus atrai também olhares negativos, olhares invejosos, olhares de ciúme. Por quê? Porque o povo está vendo o que Jesus está fazendo, está vendo a boa nova sendo anunciada, e é claro, isso não agrada os poderosos, isso não agradou aqueles que detinham o poder da época. E o que eles fazem? Começam já aí a tramar contra Jesus, para fugir um pouco das luzes da frente da cena. O que Jesus faz então? Decide voltar e se esconder na sua terra natal, na Galileia. E entre Jerusalém, onde ele estava, e a Galileia, é aí que fica a região da Samaria. Jesus então sai de Jerusalém para fugir desse burburinho, desse falatório, e se põe a caminho para a Galileia. Imaginem vocês, Jesus andando no Oriente, é um clima mais pesado do que o nosso, clima quente, um sol escaldante, esturricante durante o dia e um frio cortante durante a noite. E Jesus se põe a caminhar, e lá pelas tantas ele para, como qualquer um de nós, cansado de tanto caminhar, e se senta à beira de um poço antigo, muito conhecido, o Poço de Jacó. Aí nós temos uma primeira coisa muito bonita. Nós vemos aquele que sustenta o universo com seu amor. Nós percebemos aquele pelo qual tudo foi criado. Deus, em outras palavras, um Deus plenamente humano,
um Deus que se cansa. Percebe? Tomou sobre si todas as nossas dores, assumiu completamente a nossa condição humana. Um Deus que se cansa. E ele se senta cansado à beira daquele poço. E cansado, ele percebe uma mulher pagã da Samaria, uma samaritana, se aproximar para tirar água do poço. E quando ela chega, sedenta, querendo água também, ela se senta provavelmente ao lado de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, temos aí outro dado muito importante que nós podemos extrair dele, riqueza para a nossa fé. Nós, como a samaritana, procuramos também nos poços da vida meios pelos quais ser felizes. Quem não procura felicidade? Quem não deseja ser feliz? Quem não deseja se realizar? E quanta frustração nós não sentimos quando algo que promoveria a nossa realização não dá certo. Quando os nossos planos viram fumaça. Quanta tristeza, frustração. As pessoas ficam doentes por causa disso. Essa mulher está assim, procurando a felicidade, como qualquer um de nós. Ela era pagã, e mais à frente nós descobrimos, já tinha tentado de tudo, casado, entre aspas, 5 vezes, experimentado de tudo, e não havia encontrado a felicidade. Em que ou em quem nós temos buscado a nossa felicidade? Aquela água que bebemos e logo sentimos sede de novo? E sentada ao lado de Jesus, ela ouve dele, que se esperava que fosse o solucionador de problemas, ela ouve da boca de Jesus ele dizer: dá-me de beber. Padre, mas como assim? Não era para ser o contrário? Não era para ela chegar e pedir e ele atender? Não é para nós chegarmos lá diante do sacrário, no Santíssimo, ou na missa, dobrar o joelho e pedir e ele nos atender? Não é isso normal? Mas veja, essa é a lógica nossa, né? É assim que nós trabalhamos, que nós pensamos. Mas Deus foge da nossa lógica. Nós não conseguimos compreender Deus. Jesus pede a ela: dá-me de beber. E por que ele pede isso a ela? Não porque ele estava com sede, literalmente. Claro, pode ser também. Mas existe aqui um sentido muito maior, muito mais profundo. Ele sabe, queridos irmãos e irmãs, que se nós dermos a ele aquilo que ele nos pede, aí estará a fonte da nossa alegria. Quantas e quantas vezes nós nos aproximamos de Deus apenas como pedintes: Senhor, faz isso para mim. Senhor, cumpra essa vontade na minha vida. E muitas vezes até nós queremos e achamos que a vontade de Deus é a nossa. Nós pedimos que Deus faça a vontade dele na nossa vida, mas no fundo, é a nossa vontade que nós queremos que reine, que impere. Quantas e quantas vezes, irmãos e irmãs, nós não nos aproximamos de Deus apenas como necessitados. Senhor, me faça isso. Senhor, me dá aquilo. Me ajude nisso, me ajude naquilo. Me ajuda no meu trabalho, me ajuda em casa, me ajuda com os meus filhos, na escola. E ele olha para nós, como olhou para a samaritana,
E ao invés de nos dar, Ele pede de nós: dá-me de beber. Querido irmão, querida irmã, nós não podemos, na nossa relação com Deus, criarmos essa relação única e exclusivamente de necessidade. É claro, nós dependemos sim de Deus, do seu amor, da sua providência, mas Ele pede algo de nós. Ele pede o nosso amor, Ele pede a nossa fidelidade, Ele pede o nosso coração, em outras palavras, Ele pede a nossa vida. O que nós temos dado, o que nós temos ofertado, como nós temos correspondido ao apelo de Jesus: dá-me de beber. Quanto tempo você dedica a Deus? Quanto esforço, quanta atenção você dedica a Deus? Ou você só pede? Não dá nada, quer apenas receber. Percebe? Nós fazemos isso. Mas Jesus nos pede: dá-me de beber. Dá um pouco do teu tempo, dá um pouco da sua vida, dá um pouco do seu coração, dá um pouco da sua atenção. Dá-me do teu amor. Não sejamos negligentes aos pedidos, ao apelo de Deus. E esse tempo da Quaresma é um tempo forte e propício para pensarmos nisso, para voltarmos o nosso coração a Deus com maior generosidade e dar a Ele aquilo que Ele nos pede: dá-me de beber. E a mulher então, encabulada, pergunta: Senhor, como assim? Que água é esta? E Jesus revela para ela que uma vez tendo buscado essa água verdadeira, tendo correspondido ao apelo dele, tendo dado a ele o tempo necessário, parte da sua vida, que não é sua, não vem de você, mas dele, então ele revela a você que água é essa. É a água da vida, é a água do Espírito Santo, é a água que dá força, é a água que torna vivo aquilo que estava morto, seco. É a água que te faz nascer para a vida eterna. E nós ouvimos que a partir dessa abertura do coração da mulher, da samaritana, começa aí um diálogo com Jesus. Jesus começa a fazer perguntas e ela responde. Jesus pergunta outra coisa e ela responde de novo. O que vai acontecendo nesse processo? Um conhecimento. Jesus vai se dando a conhecer a ela, e ela vai conhecendo em Jesus e consequentemente crescendo no amor. Pode alguém dizer que ama outro alguém se não se conhece? Pode um esposo dizer que ama sua mulher se ele não a conhecer? Os seus gostos, os seus desgostos, o que lhe agrada, aquilo que lhe desagrada? Pode uma mulher dizer que ama o seu marido se ela não o conhece? Os amigos podem dizer que são amigos se não existe o conhecimento? Como dizer que somos amigos de Deus se não procuramos crescer no conhecimento de Deus? Não tem como, é impossível, não dá. Esse conhecimento só acontecerá se dermos a Ele o que Ele nos pede: dá-me de beber, dá-me de beber. E vejam depois que após ter se revelado a ela, Ele fala: o Messias que vocês tanto esperam sou eu, eu sou. Nós ouvimos isso lá no Antigo Testamento, quando Deus se revela
a Moisés na sarça ardente. Moisés pergunta: Senhor, qual o teu nome? Para que eu possa chamá-lo, para que eu possa invocá-lo. Ego eimi, eu sou. Eu sou. A mesma resposta que Jesus dá aqui para a samaritana. Eu sou. O Deus, o Messias esperado, sou eu sou. E ela, a partir daí, pagã que era, passa a ter fé. E com o coração pleno, saciado de fé, passa a anunciar esse Messias aos seus, prefigurando assim o que aconteceria conosco depois. Nós éramos pagãos, nós não somos o povo da antiga aliança, nós não somos judeus. Mas a partir do testemunho de conversão de tantos e tantas, a partir da força do Espírito Santo no coração de tantos e tantas, é que a nossa fé nos alcançou. Queridos irmãos e irmãs, que vivendo esta quaresma, tempo forte de volta a Deus, nós possamos nos voltar a Ele. E voltados a Ele, ouviremos de sua boca também hoje: dá-me de beber. Que o nosso coração não seja insensível aos apelos do Senhor, mas correspondamos generosos, para que assim Ele possa nos mostrar de seu coração a fonte da água que jorra para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que vos concebeu pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, desceu aos nossos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. De coração contrito e humilde, apresentemos a Deus as nossas preces. Senhor, sede favorável a vosso povo. Sede favorável ao vosso povo. Deus de misericórdia, fazei-nos viver conforme o ensinamento de vossa palavra e que ela seja nossa luz. Ensinai-nos a amar com gratuidade e jamais tenhamos em nós a discriminação, a indiferença ou separação. Despertai-nos para a vivência batismal, na prática do bem, da justiça e da solidariedade, e assim sejamos pedras vivas de vosso reino. Transformai por vossa misericórdia nosso coração e fazei com que tenha os mesmos sentimentos de Cristo. Derramai sobre todas as comunidades a força de vossa bondade, para que vivam com alegria e dedicação o sino de vossa Igreja. Por todos os dizimistas da nossa paróquia, aqueles que contribuem participando da partilha, que o Senhor conceda a eles a sua divina misericórdia, para que experimentem a cada dia sua infinita bondade. Rezemos. Tomemos em mãos o nosso envelope do dízimo. Dízimo, resposta generosa ao Senhor, uma pequena parte que nós devolvemos do todo que Ele nos dá,
Rezemos juntos a oração do dizimista. Recebeis, Senhor, minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é contribuição, porque não precisais. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Esta é a importância do presente. Meu sorriso não é só meu, foi Deus quem me deu. Este sorriso que não é só meu, o que eu tenho de bom é pra dar aos meus irmãos. O que eu tenho de bom é pra dar aos meus irmãos. Meu brinquedo não é só meu, foi Deus quem me deu. Este brinquedo que não é só meu, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de bom. Meu alimento não é só meu, foi Deus quem me deu. Este alimento que não é só meu, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de bom. Meu dinheiro não é só meu, foi Deus quem me deu. Este dinheiro que não é só meu, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de bom. Meu sorriso é pra dar aos meus irmãos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício que, pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo o lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ao pedir à samaritana que lhe desse de beber, Jesus lhe dava o dom de crer, e saciada sua sede de fé, lhe acrescentou o fogo do amor. Por essa razão vos servem todas as criaturas, com justiça vos louvam os redimidos, e unânimes vos bendizem os vossos santos. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, Santo,
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Joaquim e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos do vosso filho Sebastião de Araújo, que há 7 dias chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, minha luz é Jesus. Minha luz é Jesus, minha luz é Jesus. Pelos caminhos da paz, dentro de mim existe um farol que me mostra por onde deverei remar. Dentro de mim Jesus Cristo é o sol que me ensina a buscar o seu jeito de sonhar. Minha luz é Jesus, minha luz é Jesus. Minha luz é Jesus, minha luz é Jesus.
aqueceu pra valer. Minha luz é pelos caminhos da minha luz é Jesus, minha luz é Jesus, minha luz é Jesus. Pelos caminhos da paz. Quero ouvir os adultos. Dentro de mim existe uma luz. Minha luz é Jesus. Minha luz é Jesus. Minha luz é Jesus. Pelos caminhos da paz. Oremos. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste, e já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós iremos agora fazer o sorteio do nosso dízimo, a nossa lembrancinha para o nosso dizimista, que será... Lourdes Cristina de Oliveira. Então, se a Lourdes está por aí, né? Depois a gente vai atrás da Lourdes e vai entregar a lembrança a ela. Avisos. Quinta-feira, dia de adoração e Santa Missa. Valorizemos esse dia dedicado ao Santíssimo Sacramento. Sexta-feira, dia 17 de março, procissão da penitência, saindo da matriz às 5 horas para a Capela Santo Antônio. No final da missa, a bênção dos crucifixos. Via Sacra na matriz São João Batista, sexta-feira, às 7 horas. Para nossa reflexão sobre o dízimo, do livro do profeta Malaquias. Pagai integralmente os dízimos aos tesouros do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e verei se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Nossa paróquia agradece a você, dizimista, pela fidelidade e generosidade. Deus abençoe você e sua família. Multirão de confissão, dia 22. Prepare sua confissão. Multirão de confissões, dia 22. Estarão presentes aqui uns 10, 12 padres. Não há motivo para ninguém ficar sem se confessar. A igreja pede que nos confessemos pelo menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa. É um pedido de Deus expresso pela lei da igreja. Não sejamos insensíveis aos apelos do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um bom domingo, uma boa semana. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pela
pelas estradas da vida, nunca sozinho está.